Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre frequência de pensamentos. Por que eu vou falar sobre frequência de pensamentos? No meu vídeo anterior eu falei um pouco sobre mentalidade, eu falei sobre os 4 princípios que eu acredito serem importantes para que você tenha resultados em vários aspectos da sua vida. Não só financeiro, não só de trabalho, de projetos, mas em outros, em relacionamentos, em saúde, em várias coisas. Quando você modula essas coisas na sua vida, na sua mentalidade, na sua cabeça, você tende a ter melhores resultados nas coisas. Eu acredito muito nisso, por isso que eu aplico isso em minha vida, e eu pretendo falar pelo menos um vídeo por semana, talvez aos domingos. Eu quero falar um pouco sobre mentalidade, essas coisas, porque várias pessoas já colocaram aqui nos comentários, tal, que tem dificuldade com isso, e isso é um assunto que eu estudo bastante, cara, e eu aplico muito na minha vida, então eu quero compartilhar um pouco disso com vocês aqui. Mas voltando para o vídeo anterior, eu falei um pouco sobre frequência, falei sobre os 4 princípios que na minha opinião são importantes. Depois, se você não assistiu, dê uma olhada aqui nos cards ou na descrição que vai estar o link. É o vídeo anterior a esse aqui, onde eu falo dos 4 princípios para você aplicar na sua vida através do meu entendimento, de acordo com o meu entendimento sobre as coisas, que vão aumentar as suas chances de você dar certo, não só no digital, como em vários aspectos da sua vida. Eu acredito muito e por isso que eu compartilhei isso com vocês e muita gente gostou, mas acabou que tem algumas pessoas não entenderam, porque eu acabei colocando um pouco de política ali no meio, ali, apesar do vídeo ter 25 minutos, né, e eu falar de 30 segundos talvez de alguma coisa relacionada à política. Algumas pessoas levaram isso para o lado pessoal e eu vou te mostrar aqui através do ChatGPT. Não vou nem eu falar, eu vou te mostrar o que o ChatGPT falou quando eu perguntei sobre isso para ele, e você vai entender aqui que você que se incomodou com aquela parte que eu falei de política, você vai perceber aqui que em qual frequência dessas que você está, beleza? Então vamos lá. Eu perguntei aqui para o ChatGPT o que é frequência de pensamentos, que foi exatamente o que eu falei ali, sobre frequência de pensamentos. Você muda a sua mentalidade, com a mudança da mentalidade você vai mudar a sua frequência. Sua frequência de quê? De pensamentos, de energia, coisas onde você vai colocar seu foco, essas coisas. Com isso, você muda a sua espiritualidade, certo? Como eu te falei, eu não acredito que você comece mudando a espiritualidade, que você não vai entender. Se você não mudar a sua mentalidade e a sua frequência, a espiritualidade nunca vai mudar. Você não vai nem entender o que quer dizer espiritualidade. Então vamos lá. Eu perguntei aqui para o ChatGPT, né, para não dizer que é eu que estou falando, eu perguntei aqui para o ChatGPT o que é frequência de pensamento. Qualquer pessoa isso seria atitude. Se eu tivesse assistido um vídeo onde uma pessoa falasse essas coisas, eu não iria lá rebater ela e falar, não, você é um não sei o que lá, porque você está errado. Não. Primeira coisa que eu falo, pô, frequência de pensamentos, eu não sei o que é isso. Vou pesquisar. Hoje você tem o ChatGPT, cara. Você não precisa nem ter muito trabalho. Ele já te entrega a resposta pronta, certo? Então vamos aqui. O que é frequência de pensamentos? Olha a pergunta que eu fiz. O que é frequência de pensamentos? Só isso. Só isso que eu perguntei para ele. Ele me mostrou aqui, frequência de pensamento é um conceito popular, de psicologia popular, etc, etc, etc. Mas aqui ele resumiu. Exemplos práticos. Frequência de pensamentos baixa, pensamentos repetitivos, medo, escassez, culpa, raiva, vitimismo. Isso te lembra algum aspecto político? Vamos continuar. Frequência média, pensamentos neutros, rotina, preocupações comuns, análise racional. São pessoas que elas não estão nem aí para um lado, elas não têm raiva, mas elas também não têm nada, elas não têm medo, mas elas vão ali. São a pessoa do meio do caminho, tá? A pessoa do meio do caminho ali. Ela só está se preocupando ali com o cotidiano dela, ela tem que acordar cedo para ir trabalhar, vai voltar, vai pegar os filhos na escola, entendeu? É a pessoa que vive ali meio que no automático. E aí você tem a frequência alta. Pensamentos de clareza, gratidão, foco, criatividade, confiança, propósito. São pessoas que têm uma frequência de pensamentos elevada, alta, certo? Isso aqui já é o suficiente para você entender muita coisa. Mas vamos continuar. Na visão da psicologia, sem misticismo e tal. Bom, eu vou ver se eu deixo isso aqui. Você pode fazer essa pergunta para o ChatGPT, mas eu vou ver se eu deixo isso aqui em PDF para vocês aqui, depois, que eu quero partir logo para partes mais interessantes aqui. Ele explica várias coisas aqui, exemplos claros aqui, ó, de quem tem frequência de pensamento baixa. Tudo é difícil, nunca dá certo para mim, não tenho sorte. Pessoas que tenham pensamentos assim, tá? Quem são as pessoas que têm pensamentos assim que você reconhece aí no seu círculo de convivência, etc., nas pessoas que você vê? Frequência média, pessoas que vão tentar, talvez funcione, depende das circunstâncias, certo? Frequência alta, o que eu posso aprender com isso?
eu tenho essa característica aqui, cara. Tudo que eu vejo sobre economia é uma coisa que eu estudo bastante. Eu não sei nada de economia. Eu sei muito mais hoje do que eu sabia há 2 anos atrás, entendeu? Então eu gosto de me informar sobre as coisas. Sempre que eu vou ver, é como eu te falei, se eu tivesse visto um vídeo de uma pessoa que falasse sobre frequência de pensamentos, na verdade eu já vi várias vezes, né? Mas se eu tivesse chegado ali, aquele assunto para mim não é. E por acaso a pessoa falou alguma coisa ali que eu não gostei. Primeira coisa que eu vou fazer, o que é esse negócio de frequência de pensamentos? Vou pesquisar. Essa é a minha característica, certo? Então, a pessoa que tem uma frequência alta, é o que eu posso aprender com isso. Como eu transformo isso em oportunidade. Tenho controle sobre minhas escolhas. Pessoas que têm uma frequência alta, uma frequência que eu considero frequência uma energia, certo? Energia alta, baixa e neutra. Então, como eu posso transformar isso em oportunidade? Tenho controle sobre minhas escolhas. Então, você tem noção sobre isso. E aí você já começa a entender aí aonde é que você pode colocar isso aí nos espectros políticos, né? Que a gente vai falar mais para frente aí. Aí ele entra aqui. Por que isso importa? Porque a sua frequência de pensamentos influencia as suas ações, molda as suas decisões e define as repetições de comportamento. Cria o ciclo de pensamento igual a emoção, igual a ação, igual a resultado, igual a novo pensamento. Certo? Ciclo de pensamento. Se você tem pensamentos de vitimistas, você vai ter emoções ruins, que vai te gerar ações ruins, que vai levar você a resultados ruins. Tá entendendo? Pronto, isso aqui é muito simples de entender. Dá para mudar a frequência de pensamentos? Sim, mas não é instantâneo. Isso envolve consciência dos pensamentos automáticos. Lembra que qual foi a ideia que eu coloquei no vídeo anterior? Você muda a sua mentalidade, você muda a sua frequência e depois você muda a sua espiritualidade. E o que ele fala aqui? O controle de ambiente. O que molda a sua frequência? O que molda ali os seus costumes? Conteúdo que você assiste, ou que você consome, pessoas que você segue ou que você convive e estímulos. Os estímulos vêm do ambiente em que você frequenta, certo? Se você frequenta um lugar de baixa frequência, você vai ter pensamentos e vai estar conectados e vai estar exposto a conteúdos de baixa frequência. Isso não se refere só à vida física, né? O ambiente que você está, mas também o que você assiste. Por isso que eu parei de ver televisão lá em 2016, 2017, lá. Certo? Eu parei de ver televisão nesse período aí, porque eu não queria estar exposto a conteúdos merda. É só merda que tem na televisão. Não tem nada que presta ali. Não tem uma coisa que presta na televisão. Não tem uma coisa. E por isso que eu não queria estar exposto a esse tipo de conteúdo. Eu não queria estar exposto ao tipo de pessoa que fala na televisão. Certo? Eu não queria estar exposto aos estímulos que eu tenho, que eu sinto quando eu consumo um conteúdo que eu estou vendo que aquilo ali está errado e mesmo assim eu não tenho o que fazer. Eu estou vendo, lá ali no YouTube você pelo menos consegue reagir, você consegue comentar. Na televisão nem você consegue fazer isso, você só fica ali sentado, sendo estimulado por aquelas porcarias lá, e você não tem nem como extravasar ali a sua raiva, que você sente ali, fala que isso está errado, e você não tem nem com quem falar. Então isso aqui te gera estímulos, te gera sentimentos, te gera pensamentos. Certo? E seus pensamentos vão te gerar sentimentos, e seus sentimentos vão gerar ações, que é o que ele falou aqui, ó. Pensamentos vão gerar emoções, que vão gerar ação, que vão gerar resultado, que vai gerar um novo pensamento. Beleza? Aí eu perguntei para ele aqui, levando em consideração, né, o contexto político, que foi o que a galera ficou incomodada no vídeo anterior, levando em consideração o contexto político dentro dos espectros políticos, onde está esquerda, centro e direita. Beleza, aqui ele faz aqui, ó, boa pergunta, dá para responder sem caricatura, usando o conceito de frequência de pensamentos apenas de modelo de análise e não como um rótulo moral, tá certo? Não é um rótulo moral, é uma frequência de pensamento. Você pode mudar isso. Então vamos lá. Como isso se distribui nos espectros políticos em média. Não quer dizer que todas as pessoas são assim, mas é a média, certo? É a média. Você talvez você esteja em um espectro político desse, mas você não siga essa frequência. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil você não se moldar, seus pensamentos não moldarem as suas opiniões, as suas decisões, seus pensamentos vão moldar isso, certo? Então vamos lá. Esquerda, foco coletivo e estrutural. Estado. Atenção voltada a problemas sistemáticos, ênfase em desigualdade, opressão e justiça histórica, linguagem e denúncia de correção social. Padrões mais comuns: o sistema produz injustiça, o indivíduo é moldado pelo contexto,
É preciso proteger os vulneráveis, certo? Onde é que está esse tipo de comunicação? Frequência típica pode oscilar de média e baixa. Média e baixa. Alta, eu acho que nunca vai ser, cara. Alta, realmente nunca vai ser. Você pode chegar até a média. Quando o foco é excessivamente em culpa histórica, vitimização, ressentimento, pode ser alta quando é orientada a empatia real, soluções práticas e responsabilidade compartilhada. Resumo: tende a olhar de fora para dentro, sociedade, indivíduo. Eles não vejam o indivíduo, eles veem a sociedade, ficam em problemas abstratos que as pessoas não podem resolver, colocam a ideia que o Estado vai resolver essas coisas e o Estado é só uma máquina de roubar dinheiro da sociedade e distribuir entre eles lá e dar uma migalha e devolver uma migalha para a sociedade. Vamos ali ao centro agora, foco pragmático e adaptativo, frequência predominante, baixo de busca de equilíbrio, menor carga emocional, avaliação caso a caso, certo? Padrões mentais comuns, depende do contexto, como eu falei, né? Depende do contexto, o que funciona na prática. São pessoas que estão ali no meio do caminho. Ela nunca vai dizer ela nunca vai dizer isso é mentira, mas será que isso aqui vai funcionar? Será que é verdade? Será que funciona para mim, certo? Se você apresenta um método para a pessoa, apresenta uma solução para algum problema, ela não rejeita de cara, mas também não confia de cara, certo? A pessoa mais fica ali meio na água morna, né? A pessoa que não sabe nem para onde vai, nem para onde fica. A média geral em frequência típica, geralmente média e média alta. Menos reatividade emocional, mais flexibilidade cognitiva. Resumo: tende a alternar as visões individuais e coletivas conforme o problema. Ou frequência baixa, ela só vê a parte coletiva. Frequência alta, ela só vê ela vê principalmente a parte. Frequência baixa, ela vai focar muito no coletivo. Frequência individual, frequência alta, ela vai focar mais no individual. E pessoas que estão ali no centro, né, que seria no espectro político, seriam as pessoas do centro, ela foca nos dois. Ela tem opiniões que são mais voltadas a um lado e opiniões que são mais voltadas a outro. Mas entendeu? Ela está meio ali, resumindo, ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada, mas ela não concorda com algumas coisas de um lado, não concorda com algumas coisas de outro, certo? É uma pessoa que está vivendo a vida dela ali no automático e não está querendo, não quer muito problema, né? E essas pessoas, infelizmente, acabam aqui sendo vítimas também, né? Aí vamos focar aqui no que ele fala sobre direita, foco individual e causal. Isso aqui que eu acredito, cara. Eu acho que o Estado ele é inimigo. Não existe direita e esquerda, existe Estado e indivíduo. Eu já era libertário antes de saber que existia libertarianismo, certo? Então, eu já tinha esses pensamentos antes de eu saber que existia libertarianismo, essas coisas que existem. Hoje eu já tenho conhecimento, mas antes, muitos anos antes, eu já tinha essa visão que o Estado ele era um ente ruim e o indivíduo é um oprimido pelo Estado. A ênfase em responsabilidade individual, frequência predominante nas pessoas que são declaradamente de direita, frequência predominante e tendencial, ou tendencial, né? Quer dizer, pessoas que tendem a ser assim. Ênfase na responsabilidade individual, valorização de ordem, mérito e consequência, linguagem de causa e efeito, certo? Padrões mentais comuns. Suas escolhas geram seus resultados. Cara, isso aqui é muito importante. Eu sou muito fã de Bruce Lee, né? Eu sempre gostei de Bruce Lee. E eu tenho até um quadro dele aqui em cima. Eu acho que eu já falei isso nesse vídeo, nem sei. Eu tenho até um quadro dele aqui em cima que eu falo sobre... Que a frase que está escrita no quadro, aqui na sala, aqui em cima, o que importa não é o que acontece, mas como você reage, certo? Suas escolhas geram seus resultados, certo? Se você se vitimiza por algo, você vai continuar sendo uma vítima. Agora, se você aceita a responsabilidade e lida com aquilo, você tem a opção de escolher algo que vai mudar os seus resultados. Liberdade implica em responsabilidade. Regras claras evitam o caos. Cara, isso aqui é literalmente as coisas que eu penso, entendeu? Frequência típica pode operar de média para alta, quando focado em autonomia, disciplina, construção de longo prazo. Construção de longo prazo. Eu já falei várias vezes isso aqui nos vídeos, né? Quando você criar um projeto,
pense no médio e longo prazo. Esqueça essas paradas de dinheiro rápido ou de dinheiro que vem da noite para o dia. Isso não existe. Pode até existir, mas não é uma coisa sustentável, não vai durar por muito tempo, tá certo? Coisas que duram por muito tempo são coisas que você constrói, que os resultados vão vindo e crescendo. Beleza? Pode cair para baixa quando evoluir para rigidez extremas, falta de empatia e demonização do outro. Isso acontece realmente aí, né? Quando você tem muito. Você fica nessa de direita e esquerda. Você fica nessa de direita e esquerda, é o que acontece aqui. Você tem uma rede, parte a ter uma rigidez extrema, você tem uma falta de empatia, que é falta de se colocar no lugar do próximo, do outro, né? E demonização do outro. Demonizar o outro. Isso acontece dos dois lados. Certo? Por isso que eu não sou de direita nem sou de esquerda. Eu sou libertário, cara. Eu acho que é o Estado contra o indivíduo, e não um grupo de políticos aqui contra um grupo de políticos ali. Certo? É isso que eu entendo como o ponto-chave. E ponto-chave quase ninguém fala. Frequência alta não é ideologia. Entenda, frequência alta não é ideologia. É a capacidade de pensar com clareza, responsabilidade e consciência emocional. Existe esquerda de alta frequência como existe de baixa frequência. Existem direita de alta frequência como existe frequência baixa também. A polarização extrema indica frequência baixa, não pode ser, não posição política. Agora, o que isso quer dizer aqui? Tem pessoas que são de um espectro político que são de direita, por exemplo, que seria a pessoa com a frequência mais alta, que tem a frequência baixa, tem aquelas pessoas que ficam brigando ali, que tá uma pessoa que vai para uma manifestação, sai na porrada com outros caras, aquele que ele está numa frequência baixa, cara, ele está na frequência baixa, certo? Ele pode até ser de direita, não sei o que lá, mas ele está na frequência baixa. Entenda, essa parada de direita e esquerda são dois lados da mesma moeda. Ali é só para tapear. O que você tem que entender é Estado contra o indivíduo. Quanto menor for o seu algoz, que é o Estado, melhor vai ser para você. Pronto. Você, enquanto indivíduo, o Estado ele não resolve problemas, ele cria problemas para a gente vende uma solução. Tá entendendo? Esse vídeo aqui, esse canal não é muito sobre política, né? Mas acabou que esse assunto entrou e não tem como não falar de política, né, cara? Assim, às vezes a política está em tudo na nossa vida, ela define a nossa vida, certo? Então acaba que a gente acaba às vezes falando, mas não é um canal sobre política aqui, certo? O meu vídeo foi mais focado em mentalidade, em frequência, em espiritualidade. Acabou que eu citei ali política naqueles 30 segundos que eu falei do vídeo e muita gente se revoltou e tal, já veio falando e tal. Então, isso que eu quis dizer, frequência de pensamentos, cara, não é como ele falou aqui, frequência de pensamentos não é ideologia, é como você pensa, é como você, o que você pensa está relacionado com o que você consome. Mas não perca muito seu tempo com esse negócio de política, cara, você só precisa, não perca muito seu tempo com esse negócio de política, cara, certo? O que você precisa entender é que você é um indivíduo e o Estado é o seu algoz. Mas ele me dá isso grátis, me dá aquilo grátis, ajuda não sei quem. Não, cara. O que ele faz é extrair dinheiro da sociedade produtiva, extrair dinheiro das pessoas, inclusive das mais pobres, e é o que mais sofre e não sabe. Quanto mais pobre, mais você sofre na mão do Estado. Então ele extrai tudo aquilo de você ali, leva para um grupinho de pessoas incapazes e burras e inconsequentes e irresponsáveis, que são as pessoas que gerem o Estado. Não importa se elas são de direita ou se de esquerda, elas só pensam nos seus benefícios próprios, certo? Elas só pensam nos seus benefícios próprios, são pessoas incapazes. Você tem um ministro da Economia que estudou 3 meses de economia, e ele mesmo fala aí no vídeo do YouTube que eu já assisti, ele estudou 3 meses de economia e ele é ministro da Economia de de uma das maiores economias do mundo. Então são pessoas completamente incapazes, só estão ali porque são mancomunada ali, aquele negócio de partidos, de não sei o que, aquilo ali é um grupinho de pessoas que está no poder. E os que têm mais poder são aqueles que a gente não vê, certo? São aqueles que não aparecem. Esses são os que têm mais poder. Então entenda, eles não são seus amigos, eles não vão fazer nada de bom para você. Eles só fazem coisas boas para eles, certo? Só para eles. Então, pensando por esse lado, por que eu me colocar, se eu fosse colocar, me colocar em algum aspecto desses políticos, como eu falei, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou libertário. Eu acho que as pessoas deveriam ser livres para ter suas próprias escolhas, mas se eu fosse me colocar num espectro político desse, eu iria olhar aquele que diminui o tamanho do meu algoz. Quem é que diminui o tamanho do seu algoz? Quem é que diminui o tamanho do Estado? Quem é que diminui uma carga tributária? Quem é que tem projetos para diminuir carga tributária? É isso que importa. Esse é o ponto principal que vai mudar a sua vida.
Mas esse vídeo aqui não é sobre política, é sobre frequência, tá certo? Que eu queria falar um complemento sobre o vídeo anterior. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai falar de projetos, dessas coisas aí, porque são importantes, mas como bastante gente me pergunta sobre essas coisas, às vezes eu vou colocar um vídeo assim sobre mentalidade, não sobre política em si, mas sobre mentalidade, essas coisas, tá certo? Que eu, como eu falei, eu acho muito importante. Talvez um dia de domingo, gravar um vídeo assim mais leve, mais tranquilo, falando sobre isso, com livros que eu já li, experiências que eu já tive, eu já passei por várias coisas aí na vida e eu acho que pode contribuir, né? Até teve uma pessoa que respondeu, que comentou aqui que eu falei que já passei por um transplante, né? Eu não sou transplantado, eu passei por um transplante. E teve uma pessoa que comentou aqui no vídeo, tal, que também já fez e tal, que vai fazer, tá para fazer, parece, alguma coisa assim. Mas enfim, eu quero colocar uns vídeos assim mais nesse sentido que eu acho muito importante. Beleza? Bom, grande abraço, até o próximo vídeo. Para conhecer os treinamentos, confere aqui abaixo, né? No primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado também. Para você começar a criar os seus projetos na internet e construir renda através da internet, né? Faça essas mudanças de pensamento enquanto você constrói seus projetos, que vai funcionar muito bem. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.